Galera, como é que vocês estão? Vamos para esse exercício aqui. Sentem aí porque ela vai pedrada, viu? Exercício 20, Escola Naval. Então esse aqui não vai ser facinho não. Vai ser muito fácil. Então pausem aí o vídeo, deem uma lida no exercício. E vocês vão perceber que ele fala de um teste de prova de laboratório em que cilindros circulares retos, então vamos desenhar um aqui, cilindros circulares retos vão ser colocados ali dentro daquele paralelepípedo. Então, o cilindro circular reto, todo mundo já está acostumado como é que é. E aí, o que a gente vai fazer? Vejam bem. A altura desse cilindro vale 3 decímetros. O raio desse cilindro vale 1 decímetro. Logo, a gente pode perceber que o diâmetro dele, que é de um lado ao outro, vai valer 2 decímetros. Então, ele está falando o seguinte para nós, ó. Após colocar a maior quantidade possível de cilindros, anote isso aqui, que essa aqui é a nossa pedrinha no sapato. Esse paralelepípedo, será preenchido com água em sua totalidade, sendo assim a opção que mais se aproxima do volume de água em litros colocado no recipiente é. Primeirão, nossa senhora, professor, ele deu tudo em decímetros e a pergunta está em litros. Esquenta a cabeça. A gente tem uma equivalência aqui, ó. 1 decímetro é a mesma coisa que 1 litro de água. Os dois são medidas de volume e um foi definido a partir do outro. Então, 1 litro é a quantidade de água que cabe em 1 decímetro cúbico, ou seja, uma caixinha de 10 por 10 por 10 centímetros. Beleza, tendo isso em vista, você sabe que se você encontra o volume, você já vai ter as opções aqui mastigadinhas. Vejam que os números são bem discrepantes. A gente não ia ter problema com isso de qualquer jeito. Então, esse volume que ele quer, eu quero que vocês entendam que esse volume a gente vai obter fazendo o volume da caixa, tá? A caixa é o paralelepípedo. Não vou escrever isso aqui, porque esse para falar já dá trabalho. Imagina para escrever. Menos o volume de alguns cilindros. Aí você vai entender por que eu falei de alguns. Porque, pessoal, quando ele fala após a maior quantidade possível de cilindros, imaginem que eu posso colocar vários cilindrinhos de pé, um do lado do outro, depois um atrás do outro, depois um em cima do outro. E aí eu vou ter que ficar tentando para ver quantos que cabem. Ou eu posso colocar alguns de pé e outros deitado, ou só deitado. E depois que eu conseguir organizar a maior quantidade deles, eu vou pegar uma mangueira e vou preencher os espaços vagos com água. E aí esse volume que ele quer descobrir é exatamente esse. O volume dos espaços vagos entre o volume total da caixa, ou seja, do paralelepípedo, e o volume desses cilindros aí que a gente vai achar. Então, a gente poderia deixar escrito aqui já que o volume que a gente está procurando, né, vai ser o volume da caixa. E essa caixa nada mais, nada menos, o paralelepípedo, é um prisma, né, moçada? Então, para achar o volume dele, é a área da base vezes a altura. A área da nossa base ali é 10 vezes 8, 80, vezes a altura, que é 5,48. E aí, vou pegar esse volume total e retirar o volume de alguns cilindros. E aí, a gente pode pegar aqui que o cilindro, o volume dele, a gente calcula da mesma maneira que o prisma. Área da base, ou seja, π vezes raio ao quadrado, já que a base da gente é um círculo, e a área de círculo a gente faz π vezes raio ao quadrado. Lembrando que o nosso raio, ó, vale 1. E depois a gente multiplica pela altura.
que vale 3. O grande probleminha aqui é a gente saber quantos cilindros a gente tem. Então, depois que eu descobrir quantos cilindros cabem ali dentro, é só eu substituir pelo aquele valorzinho de x e eu já acho o volume fácil. Aí tá, moçada. Para que servem esses retângulos que você deixou aqui do lado, João? É possível que você vai desenhar. Pô, galera, não tem outro jeito. Nós teremos que pensar em diversas possibilidades. E isso não tem como eu ensinar vocês a pensar, tá? Isso aí a gente só aprende tentando. Então pausa o vídeo, tenta chegar no número aí e volta para cá. Beleza. Eu tentei pra caramba, cheguei em 20, depois 24, depois 28 e depois em 36. E aí a resposta que deu certo foi a hora que eu entendi que cabiam ali 36 cilindros dentro desse prisma. Então eu já vou partir direto para a melhor disposição. Qual que foi a melhor disposição que eu encontrei? Então, guardem essas medidas aqui, tá? Que ele tem 3 decímetros por 2 de diâmetro. Então eu vou rabiscar esse 1 aqui, porque 1 é o raio. Então eu vou pôr um 2 aqui, que o 2 é o diâmetro. Para a gente lembrar dessas medidas, 3 e 2. E aí, pessoal, esse primeiro retângulo aqui vai ser uma vista... vou deixar anotadinho aqui, ó. 3 e 2, não vai me atrapalhar tanto. Uma vista que eu chamo de uma vista superior. Então, imaginem que eu estou olhando, tá? Com o meu olho aqui, ó, cílios aqui, meu olho está aqui, ó. Estou olhando aqui, eu estou olhando para essa base, como que eles estão dispostos aqui. E aí eu pensei, e eu vou fazer meio como retângulozinhos, tá? E percebi que a melhor disposição que eu conseguia fazer, moçada, era a seguinte. Era a disposição em que eu colocava os cilindros em pezinhos. Então, eu colocava ele em pé aqui, ó, que ele pegava 3, outro em pé aqui, que pegava 3, e sobrava para mim aqui 2. Tá que o desenho não está proporcional, mas vocês vão me entender. Lembrem que a largura aqui é 8. E aí, como que ele tem um diâmetro valendo 2, eu sabia que eu ia conseguir encaixar 5 caras desse aqui. 5 embaixo, 5 em cima. Então, eu já consegui encaixar 10. 2, 2, 2, né? 5 vezes o 2 dá os 10. 2 vezes o 3 só dá 6, então eu só estou usando 6 aqui. E estou usando 10 aqui embaixo. Não estou excedendo. E lá atrás sobrou uma gordurinha ainda. Uma gordurinha que eu consigo colocar 2 cilindros. Só que aí eu vou colocar ele assim agora, ó. Vou colocar ele aqui e aqui. 2 não. Na verdade vão caber 3. Porque ele tem, né, 2 centímetros de diâmetro e 3 aqui, ó, de comprimento. Então 3, 6, 9. Sobrou um ainda, então deu certo. Bonitinho aqui da gente colocar exatamente 13 cilindros numa primeira camada. Lá dessa disposição que eu mostrei para vocês, agora eu quero mudar a minha perspectiva de vista. Eu vou parar de olhar por cima e eu vou olhar agora de frente aqui, igual nós estamos olhando juntos, tá? E esse olhar de frente aqui, ó, vocês vão perceber o seguinte, que esse olhar de frente foi essa vista que eu deixei aqui, vista lateral, vamos falar, né? Essa aqui foi a vista superior, essa foi uma vista lateral. Na vista lateral, eu comecei a pensar o seguinte, pessoal, eu falei assim, ó, será que eu consigo colocar 3 camadas dessa? 3 camadas de 13? Aí eu percebi que não, porque a hora que eu coloco os meus 5 camaradas aqui deitados, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eles não têm esses espacinhos, tá? Mas eu fiz para caber. Eles vão ocupar 2 decímetros. Se eu coloco aqui também 1, 2, 3, 4
5. Vão ficar todos encaixadinhos e vão ocupar 2 também. Então, se eu colocar um aqui na mesma linha, ele também ocuparia 2. Mas eu não tenho 6 centímetros disponíveis. Eu tenho 5,48. Então, o que eu percebi? Eu percebi o seguinte, que esse cara ele não poderia ficar na mesma linha do de cima e do de baixo. Ele teria que ficar entre os dois aqui, ó. Então, ao invés de caber 5, caberiam 4. Pensem que seria 4, mas voltando lá naquela vista superior, imaginem que eu estou falando que são 4, mas no sentido assim, ó. Vou apagar aqui, tá? Seriam 4 na frente, né? E 4 lá atrás. Tá? Esse é o encaixe que eu tô pensando. Mas e aí, João, como é que você pode me afirmar que vai dar certo? Aí eu vou pegar uma figurinha que eu já deixei aqui desenhada para vocês, para ficar mais fácil a visualização do que eu tô dizendo. Pensem que eu tenho um limite ali de 5,48. Então eu sei que eu não posso ultrapassar 5,48. E aí, pessoal, eu estava pensando naquilo ali, quando eu desenhei. Nisso aqui, ó. 5 aqui justapostos e juntinhos. 5 aqui justapostos e juntinhos. E 4 aqui no meio, entre, ó, as curvaturas. Porque você tem que ter essa imaginação quando você está mexendo com um círculo. Ainda mais num nível de prova como esse. E aí, toda vez que eu tenho vários círculozinhos justapostos, galera, vou pegar aqui, ó, eu gosto de desenhar o centro deles e tentar formar uma figura com esse centro. E aí eu vou desenhando várias figuras. Aqui, por exemplo, ó, poderia desenhar um triângulo equilátero. Ali do lado eu desenhei para vocês um triângulo retângulo. De todo modo, eu consigo resolver o exercício, seja por Pitágoras, seja pela altura do triângulo retângulo. Então veja que eu sei que aqui a distância é 1 e para cima a distância é 1. Meu grande problema é descobrir essa distância aqui, entre os dois, ó, que sai desse centro e passa aqui. Ó. Que não vai ser 4, pessoal. Vai ser um pouquinho menor, porque ele está todo encaixado. Então vocês poderiam ter partido por Pitágoras, que seria o comum. Ó, aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1 e aqui vale 1. Então, como eu tenho 4 pedacinhos de raio, consideraria minha hipotenusa valendo 4. Esse triângulo aqui, se vocês perceberem, que a metade do meu triângulo equilátero tem um raio e outro raio, então a base dele vale 2. Então eu consigo descobrir a altura, ó, tranquilamente por Pitágoras, né? 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Mas quem é aluno meu sabe que isso aí é uma perda de tempo, né? Se eu tenho triângulo equilátero, pô, a altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Não vou perder tempo fazendo Pitágoras, não. Então, o lado nosso, a gente já percebeu que vale 4, ó. São 4 rainhos. Então, isso fica 4 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 2 raiz de 3. E lembrem que raiz de 3 é uma aproximação para 1,7. 2 vezes 1,7, 3,4. Então, quer dizer que essa altura que eu estava procurando aqui, ó, tem 3,4. Então, se aqui tem 3,4, aqui tem 1 e aqui tem 1, tudo junto dá 5,4, que é o limite, ó. É 5,48 que eu tenho. E 5,4 é a mesma coisa que 5,40. Então, dá certo e sobra aí 8 centésimos, uma gordurinha ali para contar a história, para dar para a gente colocar água, no caso, né? E aí, provei para vocês que dá certo. Vou voltar aqui para minha explicação. Já sei então que cabem 4 na frente, 4 atrás. Já sei que estão cabendo uns 8 ali. E aí, para eu não considerar que cabe 3 lá atrás, preciso mudar a perspectiva. Imaginar o seguinte, agora eu vou olhar essa vista lateral, que é o quadradinho menor. Então, imagina que quando eu estou olhando esse quadradinho menor, eu estou enxergando cilindros encaixados aqui,
tá? De 2 em 2. Uma camada aqui que tem 10 cilindros, uma camada que tem 8 cilindros, outra camada que tem 10 cilindros. E aí, o que acontece? Aqui eu ponho o cilindro um atrás do outro, cabem 3, por isso que deu 13. Aqui eu vou colocar um atrás do outro, também cabem 3. Também vai dar outro 13. Só que esse do meio aqui, galera, eu vou ter o mesmo problema, tá? Do que a gente estava fazendo ali anteriormente. Eu não posso encaixar os outros cilindros exatamente um em cima do outro. Os outros cilindros que eu vou vir, eu vou ter que encaixar eles aqui assim, ó. Nesse e nesse rumo, ó. Para dar um encaixe, tipo um tijolinho. Então veja que eu vou tirar 3 lá de baixo. E no segundo andar eu só vou conseguir colocar 2. Pelo mesmo motivo daquele outro momento aqui, que eu tinha 5 e tive que diminuir para 4, para dar um encaixe e não ultrapassar quem? O 5,48. Então, nesse andar do meio, eu teria 10. E aí, a hora que eu somar tudo, 13 mais 13 mais 10, eu vou conseguir colocar ali 36 cilindros diferentes. Ok? E esses 36 vai ser o valor de x que a gente precisava. Apago meu x aqui, multiplico isso aqui por 36. Agora, moçada, é ter garra, né? Ter garra e calcular isso aqui, porque, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, 5,48 vezes 80. Põe o zerinho aqui, 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 4, 32, com 6, 38, vão 3. 8 vezes 5, 40. Com 3, 43. Duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Creio eu aqui que tem 438,40. Beleza. Agora vamos para as outras multiplicações. Então aqui, eu vou escrever mais vezes, tá? Eu vou fazer 36 vezes 3 primeiro, que vai dar 108. Isso aqui dá para fazer de cabeça. 1 ao quadrado vezes π, 1 ao quadrado é 1. E aí, a hora que eu multiplicar vezes π, vai ficar só o π. Então, eu tenho 108π, se vocês pararem para pensar. E lembrem que o nosso π vale 3,14. Então, essa multiplicaçãozinha aqui vai ser 108 vezes 3,14. Vou pôr 3,14 em cima, porque para mim é mais fácil fazer o 108 aqui embaixo a multiplicação. Vocês vão ver por quê. Porque eu vou multiplicar por 0 e por 1. E aí fica super fácil. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 1, 8. Com 3, 11, vai 1. 8 vezes 3, 24. Com 1, 25. Ponho mais, a hora que eu multiplicar por 0, tudo vai dar 0. Ponho 2 maisinhos, porque agora eu fui para casa do 1. A hora que eu multiplicar por 1, vai dar exatamente o número. Olha que estratégia legal. Se eu tivesse invertido, ia ter dado muito mais trabalho. E aí eu vou multiplicar aí, né? E somar. Fica 2, 1, 9, 3, 3. Duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Então eu tenho 438,40 menos 339,12. Estamos chegando lá, né? Confiram aí para ver se eu não errei as continhas. E agora, para matar isso aqui, né? O número de cima é o maior, o número de baixo é o menor. E aí vamos ver quanto é que vai dar essa subtração aqui. Aqui eu tenho que emprestar, vai 1, sobram 8. 3 menos 1, sobram 2. Aqui eu tenho que emprestar, fica um 9. Aqui eu tenho que emprestar também, fica 9. E aqui fica 0. Então nós temos aí 99,28 decímetros cúbicos, que eu posso falar que é a mesma coisa que 99,28 litros.
Como que ele pede a opção que mais se aproxima do volume, vamos morrer na alternativa C, ok? Da hora, hein? Muito bom, vencemos ele. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.